dos aspectos econômicos que estão envolvidos nisso, tá? Porque não é, se não for viável economicamente, eu não vou tomar aquela decisão. Não tem essa coisa, né? Que a gente até brinca de falar eco-xiita, eco-chato, não sei. Eu tenho que ter um peso nas decisões. A gente está falando aqui né, com a questão da arquitetura para a cidade. Eu tenho que levar tudo isso em consideração. Isso é muito importante. E eu também não posso esquecer dos aspectos sociais que estão envolvidos, né? Nenhuma decisão, né? A gente sempre diz, de certa forma, que quando se fala de sustentabilidade, eu tenho que levar em consideração esse tripé. O tripé ambiental, econômico e o social. Se eu não levar isso em consideração, na verdade, eu não vou estar conseguindo falar de sustentabilidade. Outra coisa que eu acho muito importante a gente falar, né? Que às vezes as pessoas falam aquilo é sustentável e ponto. E, na verdade, um conceito muito importante que a gente tem que dizer é que a sustentabilidade é sempre um processo, é algo gradativo. Ele vai ser sustentável e mais sustentável. Não chego numa sustentabilidade e acabou. São sempre coisas que eu vou conseguindo aumentar num processo. Então, eu acho que isso já começa, a gente a definir, né, alguns parâmetros para a gente aplicar isso para a arquitetura, para a construção civil, né, para o nosso dia a dia na cidade. Né? Existe muita incoerência, né, quando a gente vê por aí. Mas eu acho importante, né, essas discussões estarem sendo levantadas. Não é um ponto de chegada, é um ponto de partida, né, Roberta? É um ponto de partida, exatamente. É um ponto de partida. Eu acho isso muito importante. O Jorge nos contou há pouco a preocupação da CETIM com relação ao usuário desse apartamento. Na verdade, a grande preocupação não é só prover o apartamento de alguns mecanismos, de alguns materiais que contribuem para você diminuir o uso de água, por exemplo, mas é também fazer com que o morador tome contato com essa questão e passe a caminhar nessa estrada, né? Mas tem também uma preocupação de você optar por certos materiais e não optar por outros. Como é que a gente pode avaliar os materiais e saber qual causa mais impacto ou menos impacto? Eu poderia, por exemplo, dizer que certos materiais causam mais impacto do que outros, ou isso também depende do contexto? Sim, Wagner. É até legal a gente estar tocando nesse assunto, porque eu diria que existem muitos equívocos quando se fala de material construtivo, né? De novo, a gente tem que avaliar o ciclo inteiro de vida do material. A gente tem que dar sempre maior preferência para materiais construtivos que estão no entorno da minha obra. Quer dizer, é muito melhor eu estar usando um painel pré-moldado que seja, algum material metálico que seja, que esteja num raio, sei lá, de 200 quilômetros da minha obra, do que eu optar por trazer uma madeira, mesmo que seja certificada, que esteja viajando de repente 800 quilômetros. Eu estou gastando gasolina com isso, energia, né? Eu estou jogando CO2 para a atmosfera e a gente sabe toda a rede de impactos que acontece com isso. Então, o que é importante avaliar, né? É que impactos que estão acontecendo na vida toda da edificação desse material. Para finalizar, Roberta, como é que está o estágio da sustentabilidade na construção civil no Brasil, comparando com outros países que já estão discutindo essa questão há muito tempo? Tá. Eu vejo que a gente, comparando com países na Europa, nos Estados Unidos, realmente a gente está engatinhando, a gente tem muita coisa ainda para percorrer, né? Mas eu vejo que existe uma vontade muito grande, esse momento, né? Não só na arquitetura, mas esse momento meio que mundial que a gente vive, onde se fala de impacto ambiental, se fala das questões, né, de aquecimento global e tudo mais, isso está potencializando essas ações no sentido de realmente melhorar. E eu vejo o Brasil tem um mercado absurdo, eu vejo que tem um potencial muito grande, né? Eu vejo sim com bons olhos, claro, existe a parte, né, dos governantes, da legislação, um esforço muito grande que deve existir também no mercado da construção, mas eu vejo que a gente tem um potencial muito grande, né, de construir uma realidade, uma base sólida para o Brasil, né? Não galgados em, claro, percorrendo o que aconteceu nos outros países, mas voltados para a nossa realidade, que isso é muito importante. Como a gente viu, a questão da sustentabilidade não é só o aspecto ambiental, nem só o econômico, tem principalmente o aspecto social. E isso no Brasil é uma situação particular que também deve ser levada em consideração. Saulo, você é um dos poucos engenheiros civis credenciados pelo LEED atuando no Brasil. O que significa LEED? LEED, Wagner, é uma norma que significa Leadership in Energy and Environmental Design. Ele significa projeto que reduz o consumo de energia e reduz o impacto ambiental. É uma marca registrada do US Green Building Council, que tem a missão de divulgar o conceito de Green Building nos Estados Unidos. Do ponto de vista dos fornecedores, o que significa essa qualificação e o que a construtora tem que esperar do fornecedor
para que ela esteja adequada a esses padrões do LEED? Um Green Building ele não pode ser feito só pela construtora, e sim por toda a cadeia produtiva envolvida no projeto. E isso inclui os fornecedores. Então a preocupação com a origem dos materiais e a reciclabilidade dos materiais, saber se um material é reciclável ou não, isso passa a ser um critério de contratação. Saulo, e como é que os fornecedores de materiais contribuem com a construtora no caminho da certificação? Eles contribuem porque, para pontuar no LEED, que é o sistema de certificação, metade dos pontos dependem dos fornecedores. Certo. Então, um bom fornecedor é aquele que entrega o produto com qualidade e que assume a responsabilidade da origem do material e da reciclabilidade do material. Se o material é reciclável ou não, se tem boa destinação ou não, se pode mandar para reciclagem ou não. Isso é muito importante para o edifício ser considerado um Green Building. Ou seja, a construtora não precisa estar buscando uma certificação para fazer uma destinação consciente e racional do resíduo dela. Não, ela não depende de uma certificação para tomar uma atitude positiva. Então, tem muitas coisas que são prioritárias e que podem ser feitas no dia a dia, como a destinação de resíduos, a preocupação com a qualidade da obra. Não depende de uma legislação para a pessoa fazer isso. É uma decisão que a construtora tem e que vai nortear essa postura ambiental dela. Exatamente, é uma decisão consciente que traz um diferencial depois para o cliente final. Saulo, você visita vários canteiros, convive com várias construtoras. Você consegue imaginar o que vai ser no futuro próximo o básico que toda construtora vai ter que incorporar no seu empreendimento do ponto de vista ambiental, aquilo que não vai poder faltar? Olha, eu te digo com razão. Com segurança, o que vai ser muito importante é a eficiência das instalações. Pensando em economia de água, economia de energia e racionalização de sistemas construtivos, de procedimentos de construção. Esse é um assunto importante. O segundo assunto importante é o conforto. As pessoas buscam qualidade de vida nas cidades e isso recai no conforto dos apartamentos. E um terceiro assunto é a valorização ecológica, é ter bons espaços dentro do condomínio com áreas verdes, árvores nativas, para que o edifício possa educar os seus moradores. Isso é muito importante. SH, líder no fornecimento de formas, andaimes e escoramentos metálicos presentes nas principais obras no Brasil. No projeto, elabora estudos técnicos para identificar as soluções mais adequadas e com a melhor relação custo-benefício. Na execução, disponibiliza equipamentos e técnicos qualificados para o acompanhamento permanente da obra. Logística eficiente e informatizada com ampla distribuição no país. Os equipamentos são entregues dentro dos prazos estabelecidos. SH. Oferecimento: Perfis Açominas, a solução para o seu projeto. Rapidez, racionalidade, competitividade. Estas são algumas das vantagens dos perfis laminados que a Gerdau Açominas oferece ao mercado da construção civil e aos diferentes setores da indústria que utilizam o aço como elemento estrutural. Com abas paralelas nas formas I e H, os perfis Gerdau Açominas são oferecidos em ampla variedade de bitolas, com tamanhos entre 150 e 610 milímetros. Características que proporcionam flexibilidade de escolha e a relação peso-resistência mais adequada a cada projeto. Na construção civil, os perfis são aplicados com inúmeras vantagens na estrutura de edifícios industriais, edifícios de múltiplos andares comerciais e residenciais, shoppings, estádios, centros esportivos, pontes e obras de infraestrutura. Aplicados como estacas metálicas, os perfis são excelente solução para os mais variados tipos de solo, tanto em fundações como em obras de contenção.